eu sou a Letícia Len. Eu acabei de ler Os Segredos dos Casais Inteligentes, de Gustavo Cerbasi, e vim contar para vocês. O Gustavo Cerbasi começa o livro falando sobre o tempo de namoro dele. Desde aquela época, para que eles pudessem curtir viagens de final de semana, jantares em restaurantes, ir a festas, eles precisavam de organização e um planejamento financeiro. Muitos sacrifícios eram feitos porque, afinal de contas, ele ganhava menos que os amigos e começou a trabalhar somente com 24 anos. Você sabia que pesquisas mostram que depois de infidelidade, dinheiro é a maior causa dos divórcios? As pessoas já sabem que para uma vida financeira tranquila é preciso gastar menos do que ganham e sempre poupar e investir a outra parte. Acontece que muitos casais têm dificuldade de conversar sobre o dinheiro, sobre os planos em conjuntos e os individuais. E como cada um tem metas e interesses diferentes, conversar sobre o dinheiro se torna fundamental. Então, o livro já tem um teste no capítulo 2 para verificar se o casal conversa de maneira saudável mesmo sobre dinheiro. São perguntas como: o casal conversa sobre os sonhos que cada um quer realizar? Há total transparência quanto aos ganhos e como o dinheiro é gasto? O casal já conversou sobre as consequências da morte de um dos dois e como o outro pode manter o estilo de vida da família na falta de um dos dois ou em caso de desemprego? O casal sabe como proceder em caso de divórcio? Ele diz que, como normalmente uma pessoa do casal tem mais jeito do que a outra para lidar com as finanças, então essa pessoa deve ficar responsável pela rotina financeira, mas o casal deve sentar junto todo mês para avaliar os principais pontos do período que passou, ver os erros e os acertos e ajustar as estratégias para os próximos meses. Ele e a esposa costumam aproveitar o momento para tomarem um café da tarde juntos. E se perguntam: estamos felizes? Estamos deixando algum sonho para trás? Quanto custa o que nós desejamos e quando gostaríamos que esse desejo fosse realidade? Quanto precisamos poupar para isso e que sacrifícios precisam ser feitos? Será recompensador ao final? A partir daí, eles colocam o sonho deles na parede do escritório e sempre que há algum motivo para gastar ou um dia de desânimo no trabalho, eles se lembram do sonho e cada sacrifício feito é mais um tijolinho que eles estão colocando para a construção do sonho deles. Agora, se um dos dois considera que tinha mais qualidade de vida antes do casamento ou sente que ficaria em dificuldade financeira após uma separação, cuidado, pode ser só o início de muitos problemas. O Cerbasi é contra a separação financeira de um casal. Sabe quando o casal divide as contas e o que sobra é gasto ou investido sem o outro ter a menor ideia do que foi feito com o dinheiro? Ele acredita que o melhor a ser feito é a união dos ganhos. Paga-se o que precisa ser pago, o restante do dinheiro precisa ser separado para a criação de uma reserva de emergência, planejamento da aposentadoria, realização de sonhos e estipulado quanto será destinado ao lazer individual ou em família. Ele diz que é muito importante a construção dessa reserva de emergência, mas que também a gente não pode deixar de curtir pequenos prazeres do dia a dia, como tomar um café ou uma cerveja com os amigos. São esses pequenos momentos de prazer que fazem com que você reabasteça as energias para conseguir focar no plano maior, que é a realização dos sonhos do casal. Seja ele a independência financeira ou a compra de um bem maior, ou fazer a viagem dos sonhos. Sabe o cara que chega para trabalhar na segunda-feira super animado com o show que ele foi? Com certeza ele tem mais energia e alegria para trabalhar do que quem ficou em casa pensando na má organização financeira durante o final de semana. Mas se é tão simples e fácil assim sentar, conversar e planejar, por que os casais continuam deixando de fazer isso? Uma pesquisa realizada pelo escritório dele com mais de 800 internautas diz que 81% dos casais preferem evitar discussões e 18% diz que está pagando uma dívida sem que o companheiro saiba. Cerbasi alerta que esse tipo de atitude só causa insegurança no casamento. Será que não é melhor ter uma conversa franca de uma vez por todas e sentarem e organizarem a vida a partir daí? Com transparência e apoio um ao outro? O que fazer quando o marido ganha bem mais que a mulher? Ele paga todas as despesas e ela usa o dinheiro dela com ela? Segundo Cerbasi, o ideal seria a mulher se interessar mais pelas finanças da família, agregar o salário dela ao salário da família, para que eles possam planejar mais momentos de lazer ou aumentar o investimento do casal, visando um bem maior, né? Mas muito cuidado com os gastos fixos da família. Se eles se encaixam no maior salário da casa, havendo qualquer imprevisto com o emprego desse cônjuge, a família vai perder o padrão de vida. O ideal é que os gastos fixos caibam dentro do salário menor e o salário maior
vai ser destinado a reserva, a lazer e a um investimento. O Cerbasi diz assim no livro: casamento é união e não divisão. Se o casal optou por uma união estável e quer que ela seja eterna, qual o motivo de dividir contas? A postura correta a adotar é ignorar quem ganha mais ou menos, batalhar juntos para que a renda total do casal cresça, somar as rendas para definir um orçamento e decidir o estilo de vida e os custos fixos a dois. E se o casal teme pela estabilidade do relacionamento, não é a divisão de custos que vai garantir as finanças de cada um. Em caso de divórcio, é o regime do casamento pelo qual o casal vai optar. E percebam que mais cedo ou mais tarde as finanças terão que ser unidas. Não é melhor que seja bem antes da morte de um dos dois? Ok, mas e se um gasta bem mais que o outro com cuidados pessoais, por exemplo? Ele aconselha que seja conversado e combinado um valor justo, para que os dois gastem com si mesmos, e que então esse valor deve ser dividido pelos dois igualmente. E aí sim, cada um pode gastar esse dinheiro com a privacidade que quiserem, né? Outro exemplo que ele cita é quando o casal vem de condições econômicas muito diferentes. O conselho dele é de que depois de casados, as diferenças devam ser eliminadas e ambos passem a ter um padrão de vida único. Lembrando que é o regime de casamento que protege a relação do golpe do baú, né? E quando um dos dois tem gastos com pensão de filhos anteriores a esse casamento? Ele diz que, como filho é um gasto pessoal, que então o outro cônjuge deve ganhar o mesmo valor também. E com o valor restante do orçamento familiar é que eles devem organizar seus gastos pessoais. O que você achou disso? Concorda também? Mas ainda assim o casal decidiu manter contas separadas. O que fazer? Ele diz que ok, separadas, mas com transparência. Quando o casal tem uma empresa e trabalha junto, o cuidado é de manter as contas pessoais completamente separadas das finanças da empresa. Definam as funções de cada um na empresa e respeitem as regras e hierarquias. O livro ainda aborda o regime de separação total de bens. Aconselha que então seja planejada a formação de um patrimônio juntos para adquirirem bens no nome dos dois após o casamento, garantindo que na falta de um ou outro, ninguém fique em uma situação difícil, né? E dinheiro traz felicidade? Gustavo Cerbasi diz que sim, felicidade custa dinheiro. Por isso, o seu custo de vida fixo precisa se manter o menor possível, para que você possa disponibilizar o dinheiro para as pequenas felicidades e comemorações do dia a dia, né? Com a família, com os amigos e até preparar uma noite especial para o casal. Também vai precisar de dinheiro. E quanto à casa própria? Comprar ou não comprar? O conselho dele é que essa compra só seja feita depois que o casal já estiver com a família formada e estabilizado na carreira. Assim, podem, enquanto isso, escolher moradias menores, mais baratas, até que a família cresça. Além de também terem flexibilidade para se mudarem em busca de oportunidades melhores, né? Enquanto eles vão crescendo na carreira, podem ir morando perto do trabalho e também economizando tempo e dinheiro com carro ou outro tipo de transporte. Com os filhos, você provavelmente vai procurar morar num bairro que tem uma escola melhor, né? E aí esse bairro costuma também ser mais valorizado por isso. Enquanto ainda tem um salário mais baixo, o casal não fica preso a um financiamento de imóvel para pagar e pode baixar os custos fixos e usar a maior parte do dinheiro para lazer, qualidade de vida. Nesse meio tempo, o casal já vai ter formado uma boa poupança, aí sim eles vão poder comprar uma moradia ainda melhor, né, em condições melhores, se puderem esperar por pelo menos 5 anos. Agora, se o casal tem condição de poupar para aposentadoria, para realizações, para as quebras de rotina, tem flexibilidade para mudarem os planos caso surja uma oportunidade melhor, então comprar a casa pode ser uma boa opção. Para os que já compraram a casa e estão precisando desafogar as finanças da família, ele dá a sugestão de venderem a casa, ir para uma casa menor ou num bairro mais barato. E aí, com a diferença do dinheiro, vocês vão poder investir e multiplicar esse dinheiro. E o carro? Tenha em mente que gastar R$50 por dia em táxi ou outro transporte vale mais a pena do que comprar um carro. Se você gasta mais que isso, que tal então comprar um modelo mais econômico, que vai te gerar menos despesas com combustíveis, revisões, além de desvalorizar menos? Hoje em dia, esses modelos também são muito seguros. Poupe a economia gerada para a próxima troca de carro sem precisar pagar por um financiamento. Para as férias, a regra dele é poupar ao longo do ano e só decidir o destino depois que souberem o valor que foi poupado. Uso de criatividade, pesquisa oportunidades de desconto e vagas canceladas de última hora, por exemplo.
Curtir as férias assim vai ser muito mais gostoso do que voltar arrependido de ter que carregar uma dívida pelos próximos meses. Um casal inteligente é aquele que torce e apoia o crescimento profissional um do outro, já que isso, além de gerar felicidade, também aumenta a poupança para a aposentadoria. O objetivo de todo casal é que, com o avanço da idade, eles tenham mais tempo para desfrutar do convívio com a família e poder usar mais o tempo deles com hobbies. Então, achar que você vai passar a gastar menos é uma ilusão. Mas quanto poupar para a aposentadoria? Ele diz que quanto maior o prazer com a rotina, menos urgência você tem em se aposentar. Então, menor pode ser o esforço. Que tal 5% da sua renda? Agora, se a rotina não te traz felicidade e você quer mudar a sua realidade o mais rápido possível, você vai precisar poupar o máximo possível. Para investir, pesquise sobre produtos eficientes e continue se atualizando, porque pequenas mudanças na rentabilidade fazem toda a diferença no final. Se vocês têm pouco tempo para pesquisar, foquem em apenas 2 produtos. Depois que a sua reserva estiver com mais de 50 mil, comece a diversificar. Já falamos sobre o casal precisar sempre conversar sobre finanças, mas não esqueçam de combinar cenários para o que aconteceria no caso de uma separação ou a morte de um dos dois, ou se o pai de um dos dois precisar ir morar com o casal, sobre custos com internações ou tratamentos médicos, e se acontecer alguma coisa com a moradia, e se um dos dois perdeu o emprego, e se engravidarem de novo, e se o filho passar para a melhor faculdade privada do país, e se receberem uma herança inesperada, mas tem que pagar o inventário antes, e se ganharem uma passagem de ida e volta para Nova York. Ele encerra o livro dizendo: espero tê-los convencido de que juntar dinheiro a 2 não é a mesma coisa que cuidar do dinheiro de cada um. A união e a cumplicidade são fundamentais. Por isso, incluam nesse ano sabático organizacional uma longa e entusiasmada conversa sobre sonhos. Abram um vinho, selecionem boas músicas, enfim, cuidem do relacionamento. Se o dinheiro realmente for pensado a 2, vocês certamente fortalecerão muito a relação. Você já tinha esses mesmos pensamentos sobre o dinheiro e a vida a 2? Me conta aqui nos comentários. Te vejo ao final de um próximo livro. Tchau!